Olá, eu sou a doutora Deise Echeverria e hoje o Papo de Mulher é sobre infertilidade. Mas antes de qualquer coisa, se você gostar do conteúdo, deixa um like, dá uma curtidinha básica, compartilhe esse vídeo para que essa informação chegue a outras mulheres que também estejam interessadas, ou a outros casais, não é mesmo? Você também pode curtir lá na página do Papo de Mulher no Facebook ou no Instagram, no Papo de Mulher, @oficial01, tá? Bom, então o que a gente vai falar hoje sobre infertilidade? A gente só pode caracterizar a infertilidade do casal, porque a infertilidade, a gente não, até que se tenha a causa específica da não gravidez tão esperada, a infertilidade é do casal. Quando você tem mais de 1 ano de tentativas sem usar métodos anticoncepcionais e sem a ausência de gravidez. Então, se você faz parte de um casal que está há 1 ano tentando engravidar sem usar nenhum método anticoncepcional e você não consegue engravidar, aí a gente já pode caracterizar isso como um casal infértil. Bom, então o que a gente pode falar sobre as causas da infertilidade? Primeiro, você tem que lembrar que essa infertilidade é do casal, a princípio. Então, os dois precisam ser investigados. O homem só precisa fazer um exame. Se esse exame estiver alterado, aí sim ele faz outros exames, que seria o espermograma. Ah, mas doutora, o meu marido já tem outros filhos. Não importa. Durante aquele período, desde a última concepção até agora, muita coisa pode ter acontecido, varicocele, aumento de alguma alteração do líquido seminal, que ele pode ter causado uma diminuição da espermatogênese ou até uma completa ausência de espermatozoides. Então, o homem tem que participar dessa pesquisa da infertilidade. E ele só precisa fazer o espermograma. Se tiver alterado, aí ele seria encaminhado para o urologista para a pesquisa do porquê que o espermograma está alterado, né? Então, nós vamos falar hoje especificamente da infertilidade feminina. E a infertilidade feminina, a gente tem vários fatores. Por isso é tão mais fácil pesquisar o homem do que pesquisar a mulher, porque a mulher tem vários fatores que podem alterar a fertilidade dela. Bom, um dos principais fatores são os fatores hormonais. Então, nesse caso, a gente tem que pesquisar a tireoide, aumento de prolactina, síndrome de ovário policístico, aumento de testosterona, se a paciente é obesa ou não, porque a obesidade também atrapalha na produção hormonal e isso atrapalha na fertilidade. Vamos falar então especificamente agora da tireoide. A tireoide é uma glândula que está localizada aqui no pescoço. Ela é responsável pela produção dos hormônios que mantêm o metabolismo corporal. Então, se ela funciona de mais ou de menos, o metabolismo do seu corpo está completamente alterado. E isso também vai influenciar no seu ciclo menstrual e, consequentemente, na sua fertilidade. Algumas vezes, algumas mulheres até conseguem engravidar, mas devido a essa alteração hormonal tão importante, ou elas perdem a gravidez logo no comecinho, ou então a gravidez se torna muito complicada no decorrer da gestação, tá? Prolactina. Se você tem um aumento muito grande da prolactina, que isso pode ser causado por uso de drogas como antidepressivos ou por tumores da hipófise, também altera a fertilidade. Por quê? Porque a mulher tem alteração do ciclo hormonal, do ciclo menstrual e às vezes ela chega até a não menstruar. Então, um aumento da prolactina é um fator que pode causar infertilidade na mulher. A síndrome de ovário policístico. A síndrome de ovário policístico, a gente tem um capítulo todo especial para ela. Por quê? Porque além da infertilidade, que é uma coisa muito evidente na síndrome, né? A síndrome de ovário policístico também aumenta pelos, acne. E quanto mais obesa a paciente for, pior é a síndrome. Então, o que a gente pode melhorar bastante o tratamento da síndrome de ovário policístico? A perda de peso. Você perdendo peso, você já ajuda no tratamento para a infertilidade e da síndrome em geral. Porque a síndrome de ovário policístico, a paciente tem ciclos irregulares, às vezes fica vários meses sem menstruação. E
e elas não ovulam. O que acontece todo mês quando a gente vai ovular? O ovário recebe um estímulozinho do FSH, começa a produzir estrogênio, dali forma um cistozinho, aquele cisto eclode, se houver gravidez, aquele cisto permanece até que a placenta assuma. No caso do ovário policístico, vários cistozinhos formam, mas nenhum deles cresce a ponto de fazer a eclosão do óvulo. Então, aquele ovário fica aumentado de volume, hiperestimulado, cheio de cistozinhos e não ovula. E isso causa alterações hormonais importantes, né? Causa alterações na pele, na obesidade, criando pelos, acne, né? E essa irregularidade menstrual. E aumento de testosterona, que você tem que ver se essa paciente não tem algum problema na glândula suprarrenal, ou até mesmo nos ovários com a produção anormal desse hormônio, tá? Então, nesse caso, o que a gente precisa é corrigir essas alterações metabólicas endócrinas. Tratar a tireoide, ver se você não tem aumento de prolactina, tentar perder peso, controlar o ovário policístico e fazer pesquisa dessas alterações. Outra coisa que pode provocar infertilidade feminina seria alterações anatômicas do útero. Algumas mulheres nascem com úteros mal formados, o útero pode ser septado, ele tem um septo no meio dele, ele pode ser bicorno, ele tem 2 cornos, o útero geralmente é uma perinha. E quando você tem um útero bicorno, você tem um útero que tem um ladinho para cá, outro ladinho para lá. E nada consegue se implantar, o que dificulta a implantação do óvulo, né? Então, algumas alterações anatômicas e alguns tumores uterinos podem prejudicar a fertilidade feminina, como pólipos, miomas. Algumas vezes isso atrapalha bastante na fertilidade. Outra coisa que pode atrapalhar na fertilidade, por exemplo, a obstrução de trompas por infecções pélvicas pré-existentes. Aquela mulher que teve uma infecção que a gente chama de doença inflamatória pélvica grave, precisou ser internada, que houve obstrução da trompa e às vezes até perda dessa trompa, ela já tem um fator predisponente para infertilidade, porque aquela trompa está obstruída, né? Então não consegue fazer a passagem do espermatozoide até o óvulo, nem o óvulo, quando é fecundado, passar de novo para a implantação no útero. Algumas vezes essas obstruções não são completas, são parciais e pode causar até gravidez ectópica, né? Uma gravidez tubária. Então, infecções pélvicas importantes são causas de infertilidade. Outra coisa também que pode causar infertilidade, não chegar a fazer infecção com esse abscesso, a gente chama de abscesso tubo-ovariano, de trompas e ovários. Mas uma endometrite, que é a parte de dentro do útero, ela tem uma infecção crônica e isso também atrapalha a implantação do óvulo. Às vezes você até faz a fecundação, mas você não consegue implantar porque aquilo ali está tudo inflamado, tudo infeccionado. Então você precisa tratar essa infecção crônica que pode acontecer. Ou até mesmo uma infecção do colo do útero, que também prejudica a passagem do espermatozoide e a implantação, a melhora da fluidez do núcleo cervical, que favorece a passagem do espermatozoide ali. Outra doença que também causa muita infertilidade é a endometriose. A endometriose, vamos explicar aqui mais ou menos por linhas altas o que é a endometriose. A parte de dentro do útero se chama endométrio. Quando você tem ilhazinhas desse endométrio localizada num local que não é o próprio dele, que seria na parte de dentro do útero, a gente chama de endometriose. Pois bem, se você menstrua todo mês e esse endométrio descama, esse pedacinho de endométrio que está fora do local dele sangra também. Então, cada vez que ele sangra, ele causa uma reação inflamatória ali naquele local e provoca mais focos de endometriose. Então, aquele local que está com aquela reação inflamatória intensa por conta do sangramento, ele começa a ficar todo aderido. Então, aquela trompa ela não consegue se mobilizar, ela obstrui. Às vezes o ovário também faz um cisto de endometriose e isso causa infertilidade, tá? Outra coisa que também é muito importante com relação à fertilidade feminina é a idade materna. Como eu já falei em outros vídeos, nós nascemos com os nossos óvulos
Então, se eu tenho, por exemplo, 40 anos, os meus óvulos têm 40 anos, então eles já são óvulos mais velhos. E as mulheres que acima de 37 anos, elas têm uma diminuição da fertilidade por conta dessa idade ovular, né? Dessa idade do óvulo, dessa idade dela mesmo. Então você tem uma perda de fertilidade muito grande a partir dos 35 anos, 37 anos. Então, quanto mais idosa for a paciente, quanto mais idade ela tem, mais difícil dela conceber, não é mesmo? Então, o que a gente pode melhorar essa aí com relação à infertilidade? Primeiro, estabelecer a causa, saber se ela é masculina ou feminina. Lembrando que, a princípio, a infertilidade é do casal. Se ele não consegue engravidar em um ano, você tem que pesquisar os dois, tá? Excluída a causa masculina, então a gente vai pesquisar a mulher. Fazer uma bateria de exames, exames de imagem para ver se está tudo bem com a parte anatômica do útero, se ela não tem alterações de aderências, fibroses, infecções na região da pelve. Fazer uma dosagem hormonal, diminuir o peso, porque quanto mais obesa, mais difícil ela engravidar. Também diminuir álcool e cigarro, né? E não achando nada que justifique a infertilidade do casal, tem algumas pessoas que a gente chama de infertilidade idiopática, então que a gente não sabe por que eles não engravidam. Então aí opta-se por outro método para que haja concepção, tá bom? Então, sempre tenha em mente, o casal com mais de um ano, sem métodos anticoncepcionais e não consegue engravidar, primeiro pesquisa o homem e depois a gente pesquisa a mulher para que faça uma exclusão de possíveis causas, tá bom? Bom, isso era o que eu tinha que falar sobre infertilidade. Sabendo a causa, o seu ginecologista vai ser a pessoa mais específica, mais interessante para tratar isso daí, corrigir as possíveis deficiências, as possíveis alterações. E, dependendo do caso, seria tratado com indutores de ovulação, cirurgias e até mesmo a fertilização in vitro, dependendo do caso da paciente, tá? Procura o seu ginecologista, ele vai ser o melhor médico para lhe ajudar nesse caso, tá? Um abraço, gente. Era isso que eu tinha que falar sobre a infertilidade. Um beijo.